Olá amigos, bom dia. Resolvi gravar esse pequeno vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre o coronavírus. Essa coisa pega. Até onde sabemos, o governo está tentando passar para nós as informações necessárias, o Ministério da Saúde, etc. E sempre pedindo para o pessoal não criemos cânicos, como dizia o Chaves, ou Chapolin Colorado, nem lembro mais qual dos dois agora, que é um só, né? Mas a coisa é séria. A coisa é séria. Brincamos com tudo. O brasileiro tem essa mania de brincar até com a miséria dos outros e com a sua própria, né? Mas essa pandemia, epidemia, como queira chamar, uma mia, um gato que mia, como queira chamar, a coisa é séria, é séria. Eu estava ouvindo uma determinada emissora de rádio, os comentaristas falando, e entrevistando pessoas que estão fora, brasileiros que estão fora do Brasil. E muito interessante é o testemunho de uma senhora que está, creio que é San Diego, na Califórnia, e ela fala o quanto que estão se sentindo prisioneiros dentro da própria casa, né? Porque é necessário ficar em isolamento e tudo. E só entra no mercado de 3 pessoas por vez. E ela disse que já viu mulheres saindo no tapa, briga feia, parecendo briga de foice, né? 2 mulheres. Essas brigas arranca cabelo, pedaço de unha, pingo de sangue, uma doideira, porque as mulheres têm as garras afiadas, sabe como é que é. E sabe por que essas mulheres brigavam na fila? Por causa de papel higiênico, que já está faltando nas prateleiras, como também outras mercadorias. Isso me chamou muita atenção. Agora, se um país como os Estados Unidos tem cidade que está nessa situação, país de primeiro mundo, e ela dizia, o pessoal não são, eles são tão egoístas quanto aí no Brasil, ela dizia. Porque aquela história de estocar alimento, de comprar comida, caso haja um fechamento na cidade, alguma coisa assim, ela dizia que está faltando mercadorias básicas, essenciais, principais, porque tem aquelas pessoas que compraram para um ano inteiro e estocaram comida para um ano inteiro, vê? Quando na verdade poderia ter feito um estoque aí para 2 meses, 3 meses, não sei. Eu digo para vocês, se você tiver alguma reserva, tiver algum dinheiro, guarde um arrozinho em casa, compra um feijãozinho, compra alguma coisa, porque o bicho vai pegar, e sem querer entrar em pânico e sem nem causar pânico para ninguém, mas é uma realidade que nós podemos enfrentar, vai ser a falta de abastecimento nos supermercados. É uma pena não termos reserva para guardar alguma coisa. Hoje eu fui no mercado e estava faltando Coca-Cola. Fui em outro e está faltando alguns itens. Máscara não existe para você comprar. Eles avisam, olha, quando você tiver se tiver gripado e tal, coloque máscara para proteger sua própria família, etc. Fique em casa. Que máscara? Vou pegar um pedaço de pano e amarrar aqui como um borná, né? Como meu pai fazia para os bodes, os bodinhos novos, não mamar nas cabras, né? Colocava um borná aqui, um pedaço de pano, só se for. Aonde eu vou comprar máscara? Fui hoje em 2, 3 farmácias. Não tem. Fui atrás do tal do álcool gel. Só vale de 70 para cima, tá? Não adianta comprar 53, 45, 90 e 10, não. Acima de 70. Aí você compra, que diz que serve. É um paliativo, né? Falta, se você tá, como eu agora, dentro do carro e tal. Então você não tem água e sabão, não é? Então você usa o álcool. E não é só lavar as mãos, essas coisas não, viu? Lava o rosto, o nariz, cutuque lá dentro mesmo, tire caquinho, não importa. Mas limpe o nariz, isso é essencial. Não é só as mãos não, beleza? O que mais que eu falar para vocês? Então, é séria a coisa. Eu encontrei com um amigo e disse, o que você acha? O que vai acontecer com o nosso país? Ele disse, eu estou vendo que o país pode parar. Claro que não vai parar tudo, mas coisas essenciais vai parar. E sabe o que eu digo para vocês? Por causa do dinheiro, por causa da grana, as coisas ainda estão funcionando. Mas se os homens da lei, se os caras lá de cima, como dizem, se eles pensassem realmente na população, na saúde pública e menos na grana, eles já teriam parado o metrô, trem, etc, dado um jeito. Alguém vai dançar com essa, alguém vai morrer.
que não seja eu nem tu que está ouvindo esse vídeo, mas alguém vai morrer. Porque até a população adquirir imunidade, meu filho, vai tempo. Ouvi o médico dizer que daqui a 1 ano estaremos aí brincando com a ideia do coronavírus, mas até chegar esse ano, pode esperar que muita gente vai para a cidade do pé junto. Então, meus amigos, todo cuidado é pouco, não é? Todo cuidado é pouco. Não tem como você evitar determinadas coisas, mas aquilo que você puder evitar, evite. Guarde alguma comida em casa, se você tem algum dinheiro guardado na poupança, tira um pouquinho e compra algumas coisas aí básicas e deixa guardado, alimento que não perecível, etc. Porque pode acontecer. O negócio é tão grande que em 3 dias as notícias dizem que triplicam os casos de infecção. E depois que estiver infectado, meu filho, já era. Vai ficar de molho e torcer para não ir para a cidade do silêncio. Então, cuidem-se. E se você não tem água e sabão aí de vez em quando para lavar suas mãos, não esqueçam disso. Ó. O gelzinho, tá? E eu quero ver como é que os motoristas de aplicativo vão fazer, porque ao você passar isso aqui, passar no volante, na maçaneta e etc., tem um cheirinho bom. Resultado, só inalar isso dentro do carro, você pode ser parado no bafômetro. Aí o negócio vai, aí a coisa vai pegar. Então é isso aí. Um abraço, sem pânico, porém é melhor estarmos preparados física e psicologicamente para o que pode vir por causa dessa coroa, né? Desse coronavírus. Abraço a todos. E qualquer outra informação, sempre procure se informar, informar os seus amigos, informar as pessoas, porque informação é poder, e em um momento como este, informação é saúde. Aquele abraço.